seleção vinha cada vez pior com Dorival Júnior, até que a goleada sofrida pela Argentina foi o estopim de tudo. 4 para a Argentina, 1 para o catado do Dorival. E a CBF decidiu fazer uma troca na comissão técnica. Nada menos do que Carlo Ancelotti, um dos melhores do mundo na função. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as mudanças feitas pelo italiano e como ele recuperou o Brasil. Bom, no gol não tivemos mudanças. Se o Alisson era o homem de confiança com Dorival Júnior, ele continua sendo com o Carlo Ancelotti, dono da posição incontestável. Na lateral direita já tivemos mudanças mais relevantes. O lateral titular era o Danilo, reserva da Juventus e que não entregava tanto assim pela seleção. Era um cara mais burocrático e longe da melhor performance em condição física. Só no fim de 2024 o Dorival decidiu dar algumas oportunidades a Wesley e Wanderson, mas mesmo assim sem serem titulares absolutos. Já com o Carlo Ancelotti, o Wesley e o Wanderson assumiram esse protagonismo na lateral direita e eles revezaram ali a titularidade, cada hora um. O PH também recebeu oportunidades, mas acho que dá pra gente considerar Wesley e Wanderson como os principais nomes na lateral direita, e foi um ganho tanto físico, de termos de vigor, de velocidade e técnica. Os dois agregam muito mais ofensivamente do que o Danilo. Na última data FIFA, o Ancelotti ainda testou o zagueiro Éder Militão na função, que trouxe muito mais segurança para o setor, e o Militão, mesmo sendo zagueiro, demonstrou muita capacidade de construção, de chegada à frente, é um dos melhores do mundo na função de zagueiro, e também mostrou que pode construir ali pela direita. Então a gente saiu de Danilo para Éder Militão, um baita upgrade com o Carlo Ancelotti. Na zaga também não tivemos tantas mudanças. Os zagueiros mais escolhidos pelo Ancelotti eram Marquinhos e Gabriel Magalhães, e os dois continuaram sendo os titulares com o Carlo Ancelotti. Mas teve um avanço. O Ancelotti descobriu, entre aspas, o Alex Ribeiro, que fez baitas atuações pela seleção e se tornou mais uma opção confiável para o setor. Na lateral esquerda, talvez uma das grandes mudanças do Carlo Ancelotti. Com o Dorival Júnior, a gente teve Arana, Abner, Wendel, nenhum convenceu. Não condeno os nomes, porque na época acho que faziam mais sentido mesmo, mas eram perfis totalmente diferentes do Carlo Ancelotti. Todos eram mais ofensivos, que gostavam de explorar o corredor. O Dorival nunca chamou de fato os melhores nomes, aqueles que poderiam entregar mais pela seleção brasileira, e às vezes até insistiu demais em alguns jogadores, como o caso do Guilherme Arana, que já vinha em uma decrescente desde o final de 2024 e foi ainda convocado em 2025. Com o Ancelotti, o Alex Sandro, ainda que você possa ter suas ressalvas físicas com o lateral do Flamengo, ele recebeu oportunidade e demonstrou muito mais segurança na função. Apesar de não ser, vamos colocar ali uma nota 6, já foi melhor do que os notas 4 que o Dorival vinha testando por ali. Trouxe muito mais confiabilidade, segurança, experiência no setor. E o Douglas Santos, quando o Alex Sandro não estava disponível, foi outro também a receber oportunidades, e esse jogou muito bem na função, entre aspas, escondido lá na Rússia pelo Zenit. É um cara que mostrou segurança e está muito próximo de ser convocado para a Copa do Mundo. Agora a seleção conta com laterais muito mais focados em jogar por dentro, na defesa, do que laterais ofensivos, e isso foi um ganho em termos de estrutura da seleção. Ou seja, você pode ver que o Ancelotti meio que deu uma invertida. Ele viu que a gente tinha laterais direitos com mais potência ofensiva e apostou neles na direita. Na esquerda, ele viu que faltava isso e trocou. Tirou esses caras mais ofensivos, que fisicamente não eram tão bons, defensivamente também não, e apostou na segurança defensiva de Alex Sandro e Douglas Santos. Com o Ancelotti, dois nomes que também foram preteridos pelo Dorival, Caio Henrique e Carlos Augusto, também receberam oportunidades justamente. Antes de passar aqui para o meio de campo, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, é muito importante para o crescimento do canal, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, então você me ajuda muito, é rapidinho. E se você é novo por aqui, gosta de seleção brasileira, tem que se inscrever. Ano de Copa, a gente vai trazer muita coisa por aqui, informação, análise, debate, tudo que envolve a seleção brasileira. Então, se você curte o tema, já se inscreva para ficar atento em tudo. Passando para o meio de campo, os titulares com o Dorival alternaram muito, mas majoritariamente, ou vamos falar ali pelo menos no final, a dupla que mais se encaixou, eu vou ser bonzinho com o Dorival, vou pegar a dupla que mais encaixou, foi Bruno como primeiro volante e Gerson como segundo. Ok, até que não estava indo tão mal assim, mas o Bruno, longe de ser aquele que
que a gente esperava na seleção. Com o Ancelotti vem uma grande mudança, o retorno do Casemiro à seleção, e não só o retorno, mas a titularidade e a responsabilidade de ser um dos líderes. E isso o Casemiro conseguiu muito bem. Eu não condeno o Dorival Júnior por não ter convocado o Casemiro. Ele realmente estava mal no Manchester United. Ali, talvez no final, ali no começo de 2025, para aquelas partidas contra a Argentina e Colômbia, pode ser que ele poderia ter sido convocado, mas antes, Copa América, o Casemiro realmente vivia uma má fase. E aí o Ancelotti, além de apostar as fichas num cara que ele já conhecia, ele também contou com um jogador que mostrou mais evolução, se tornou titular absoluto do Manchester United e virou uma opção mais confiável para retornar à seleção brasileira. Com o Dorival, a gente testou o André, o próprio Bruno, o João Gomes, e nenhum deu a solidez defensiva que o Casemiro trouxe para a seleção. Então, mais um mérito do Ancelotti em fazer essa mudança. E essa mudança foi essencial, porque a gente pôde adiantar o Bruno para o lugar do Gerson, que deixou a equipe, e o Bruno virou aquele cara que a gente sempre quis na seleção brasileira, dinâmico, que a gente via no Newcastle, participando de gols, dando assistências, influenciando em todas as fases do jogo. O Bruno virou na seleção um dos melhores meio-campistas do mundo, que ele já era no Newcastle, e muito pela segurança e solidez que o Casemiro traz ali na defesa. Isso deu mais possibilidade de o Bruno atuar da forma que ele gosta no Newcastle, podendo entrar um pouco mais na grande área, sem contar que o Bruno também não é um baita defensor. A gente sofreu alguns gols ali que faltou um homem mais à frente da grande área para proteger, e o Casemiro é esse cara, o Bruno não é. Enfim, deu tudo certo e esse encaixe da dupla de volantes. Indo pro ataque agora, é até difícil falar qual foi o titular do Dorival, porque cada data FIFA, às vezes o Vini tava machucado, às vezes o Rodrigo, às vezes o Rafinha, mas claramente essa era a base dele. O Rafinha como um camisa 10, o Vini na esquerda e o Rodrigo na direita, alternando ali muito centroavante. Foi o João Pedro, foi o Endrick em determinado momento, até o Matheus Cunha também recebeu oportunidade por ali no final. Enfim, o Ancelotti testou vários centroavantes, o próprio Igor Jesus também, vários nomes foram testados pelo Dorival, nenhum encaixou, e esse ataque também, mais do que os nomes, eu vou falar daqui a pouquinho, mudou a dinamicidade. Mas pra gente focar nos nomes, o que mudou com o Ancelotti? Manteve a estrutura, os três jogadores, Rodrigo, Vini, Rafinha, meio que eles se mantiveram. O que mudou principalmente, na verdade, foi o Rodrigo teve uma perda de protagonismo, principalmente ali no começo da era Ancelotti, depois ele até volta a ser titular, mas eu não tenho certeza se ele vai ser com todos à disposição. Uma coisa que mudou foi o maior protagonismo do Estevão. O Ancelotti apostou no menino, algo que o Dorival teve muita dificuldade de fazer, tanto com o Estevão quanto com o Endrick, e o Estevão simplesmente se tornou o titular absoluto ali na ponta direita e o artilheiro da era Ancelotti com 5 gols em 7 partidas. Além do Estevão, outro cara que ganhou mais confiança da comissão técnica foi o Matheus Cunha. Hoje briga completamente para ser titular da seleção brasileira. O grande mistério é se vai ser ele, Rodrigo, quem vai sair desse time. Pra gente falar agora, não foi só mudança na escalação, tá, gente? O Ancelotti mudou muito mais do que isso. Primeiro, vamos falar aqui da lateral esquerda. A gente tinha muitos movimentos, eu lembro de eu falar isso perfeitamente quando eu analisava jogos do Brasil na Copa América. Aquele movimento mentiroso, que o cara tá correndo ali, mas, sabe, ele não vai atacar a linha, ele não dá opção de passe, é só pra fingir que tá dando opção, e não gerava jogo. E aí não tinha encaixe nenhum com o Vinícius Júnior. Agora não. Agora o lateral esquerdo ele é mais defensivo, muitas vezes ocupa um pouco mais o centro do campo, tem uma associação melhor com quem joga na esquerda, até porque o Vini também mudou de posição, a gente vai chegar lá. Então agora ele consegue ter um pouco mais de associação, seja com o Rodrigo, seja com o Rafinha, virou um outro lado esquerdo. Na direita já foi invertido. A gente ganhou um lateral que também deve priorizar mais a defesa, o Militão, mas com muito mais qualidade técnica, muito mais vigor do que o Danilo. Aí acho que foi muito mais, talvez não uma mudança tanto assim de nomes, de função, mas de nomes mesmo. O Militão é um cara com muito mais capacidade técnica do que o Danilo atualmente, por mais que sofra muito com lesões. Até a entrada do Militão, o Ancelotti também inverteu. Se com o Dorival o Danilo era quem ficava mais preso, com o Ancelotti o lateral esquerdo era quem se segurava um pouquinho mais. A gente vai ter que ver, e foi somente um jogo com o Militão na direita, se essa dinâmica vai se manter. Mas é fato também que essa estrutura foi alterada pelo Ancelotti e deu mais certo, e eu aposto nisso. O Militão ficando um pouco mais pela direita, o lateral esquerdo, mesmo que seja um cara mais defensivo, consiga ter um pouquinho maior de profundidade pela esquerda. E na direita a gente ainda também ganhou um entendimento melhor com ponta. Tanto o Wesley quanto o Wanderson, eles se entenderam melhor com o Estevão por ali. O primeiro volante era o Bruno, que chegava muito mais à frente. Hoje não.
Hoje o Casemiro é um cão de guarda. Tudo isso trouxe mais segurança para a seleção brasileira. Primeira coisa que o Ancelotti melhorou na seleção foi o aspecto defensivo. O Brasil ficou muito mais sólido e hoje passa muito mais segurança. Você vê que alguns dos gols que o Brasil sofreu com o Ancelotti foi muito mais por falha técnica do que por falha coletiva. Falha individual prejudicou muito essa era dele no comando da seleção brasileira. Todas essas mudanças que o Ancelotti fez na defesa e até mesmo na forma de pressionar. Hoje o Brasil é um time que consegue pressionar no campo de ataque. Querendo ou não, isso ajuda tanto ofensivamente, porque você retoma a posse de bola mais rápido, dificulta a saída de bola do adversário, e também defensivamente. Se você não deixa o seu adversário avançar tanto assim em campo, com o Dorival, por exemplo, eu acho que a gente marcava em linhas muito mais baixas do que poderia ser. Com o Ancelotti, não. Hoje a gente consegue dar aquele abafa e a marcação-pressão evoluiu muito com o Ancelotti. Além disso, a gente tem mudanças de posicionamento. O Vinícius Júnior, ao invés de ser aquele ponta esquerda colado lá, que enfrentava toda hora 2, 3 defensores, hoje ele joga mais por dentro, como um segundo atacante, na melhor versão dele com o Ancelotti, que foi aquela de 23, 24, que ele esteve mais próximo do gol, jogando por dentro. Foi assim que ele jogou contra o Barcelona recentemente. É assim que eu acho que o Vini vai render mais, podendo ter espaço para receber em profundidade, sem ter que enfrentar 3, 4 marcadores o tempo inteiro. Então isso é um grande mérito do Ancelotti. E assim, o Vini ainda não é aquele que a gente espera, mas já evoluiu bastante sob o comando do treinador. O Ancelotti também trocou o Rodrigo de posição. Rodrigo, que muitas vezes foi um falso 9 com o Dorival, esqueci de falar esse ponto. Hoje ele é ponta esquerda, cara. Eu acho que ele até pode ser utilizado na direita em um jogo ou outro, mas me parece que o Estevão tá consolidado por ali e o Rodrigo vai ser um reserva ali do Rafinha, do Vini, podendo talvez ser esse camisa 10 em determinados momentos. Então a gente também teve essa troca de posição do Rodrigo. Para além disso, a gente teve mudanças na forma de atacar, e essa foi uma das principais mudanças do Ancelotti. A gente tem muito mais liberdade para os atacantes flutuarem, muito mais troca de posição. Quando o Rodrigo e o Vini jogam juntos, não tem mais, eu jogo ali, não. Inverte ali o tempo inteiro. É o Matheus Cunha saindo da zaga, correndo pros dois lados. É o Rafinha também jogando pelos dois lados. O João Pedro, quando é titular, mesma coisa. A gente tem um ataque muito mais móvel. Isso é, para mim, um dos grandes méritos do Ancelotti no comando da seleção brasileira. Antes eram muito mais movimentos mentirosos, quase ninguém atacava o espaço. E o Dorival tinha noção disso. Ele falava nas coletivas, olha, a gente precisa atacar mais os espaços. Mas ele não conseguia implementar isso no dia a dia. O discurso fazia sentido, mas a prática não acontecia. E hoje isso ocorre com naturalidade. Os jogadores parecem que adaptaram muito melhor ao Ancelotti, ou o Ancelotti, né? Eu acho que vale a gente inverter o mérito aqui. O Ancelotti soube implementar isso de forma muito mais rápida, entrou melhor na cabeça dos jogadores. E a formação tática que o Dorival utilizava era um 4-3-3 ou até um 4-2-4, por exemplo, contra a Argentina, que a gente leva os 4-0 lá, foi um 4-2-4. Os 4 atacantes não foi uma revolução do Ancelotti, mas sim a forma como jogamos, os jogadores que estão nessas posições. Um 4-2-4 com 2 laterais ofensivos, 2 meio-campistas que são muito mais segundo volantes e 4 atacantes que não se entendiam muito bem, era uma coisa. Agora a gente tem 4 atacantes, todos marcam, um primeiro volante muito mais defensivo, um lateral esquerdo muito mais defensivo, e tudo isso corrobora para o Brasil poder jogar nesse 4-2-4. Não sei se a gente vai manter essa formação até a Copa do Mundo, ou pelo menos contra grandes times, contra a Argentina, contra a Espanha, se vai ser essa formação, mas isso mostra também que o Ancelotti tem mais repertório tático do que o Dorival. Ele tá disposto a fazer algumas mudanças ali para adaptar melhor o time. Por exemplo, contra a Argentina, do jeito que o Brasil tava jogando, era lógico que ia dar errado jogar com aquele jeito, com o Joelinton, e não me lembro quem agora foi o outro volante, se não me engano foi o João Gomes, não vou lembrar agora de cabeça, mas era um time muito mais exposto. Então, hoje você tem uma pressão mais bem feita, o Casemiro dando sustentação pro meio de campo, a entrada da área mais protegida, e agora ainda tem um Militão na direita, que pode dar muito mais segurança também em aspectos defensivos. Olha, eu não sei se a gente vai ser campeão do mundo, mas é fato que o Ancelotti tirou um time que estava lá no fundo do poço, um time que a gente não vislumbrava nem chegando numa semifinal de Copa do Mundo, para colocar nesse status que o Brasil sempre esteve, ou sempre mereceu estar, ou sempre deveria estar, melhor dizendo, que é batendo ali, chegando numa Copa com condições de ser campeão. Eu acho que isso é o mínimo que o treinador tem que fazer, e foi dessa forma que eu contei pra vocês aqui que o Ancelotti fez isso. Claro que faltam alguns ajustes, sempre vai faltar, e a gente tem alguns amistosos pra chegar no time ideal, pra entender ali quem que vai ser titular. Faltam algumas pequenas dúvidas, se dá pra jogar com 4 atacantes, se não dá, e eu acho que tem tudo pro Ancelotti resolver essas pequenas questões antes da Copa do Mundo e a gente chegar
muito forte até lá. Se você curtiu esse vídeo, eu acho que você pode curtir também outros dois. Eu já falei aqui sobre como jogavam as seleções de 58 e de 94, então você que curtiu esse vídeo, imagino que vocês podem gostar também desses dois. Eu vou nessa, não se esqueça do like, da inscrição, um abraço e até a próxima.